Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 25.2, ou seja, uma aula de revisão dos conteúdos, aquela aula onde você vai resgatar os conhecimentos pertinentes à aula passada, entendeu? Vamos consolidar esse conhecimento. Porventura você não tem entendido, agora é a hora de você entender. E se você já entendeu, você só vai ter mais certeza ou mais solidez, né, dentro desse conhecimento. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar aí sobre a segunda lei de Newton, ou seja, do princípio fundamental da dinâmica, ok? Falamos aí sobre a primeira lei, já falamos sobre a primeira lei, que é a lei da inércia dos corpos, né? Falamos também sobre a terceira lei, que é a lei da ação e reação, e agora nós estamos aprofundando aí a respeito do princípio fundamental da dinâmica. Olha só, vamos nessa. Então, segunda lei de Newton. Primeiro que ele trabalha com os vetores força e aceleração. E eu falei o quê? Falei vetores. Significa que força e aceleração são vetores. Significa que eles têm módulo, eles têm direção e eles têm sentido. Tudo bem, pessoal? São grandezas o quê? Vetoriais. Agora, a segunda lei de Newton, ela também trabalha com a massa. E a massa, por outro lado, é uma grandeza que nós classificamos como escalar. Ou seja, ela é uma grandeza que ela é perfeitamente definida conhecendo a unidade, né, de medida e a intensidade. Ou seja, ela é perfeitamente definida como a unidade de medida e o valor. Então, olha só, massa, né, tá aqui. Sobre essa massa vai ser aplicada uma força resultante, ou seja, a resultante das forças, ela vai considerar se é uma, duas, três, né, o número de N de forças aplicadas sobre ele terá efeito ou poderá ser substituída por uma única força, que é a resultante. Essa força resultante, ela vai ter o quê? A mesma direção e o mesmo sentido da aceleração do corpo, tudo bem? Então há aí uma relação de causa e efeito. A força resultante é a causa do movimento e a aceleração será o efeito, né, dessa força que foi aplicada. Então olha só, a expressão matemática da segunda lei de Newton, traduzindo o que a gente falou aí de uma forma matemática, fica assim: força resultante será equivalente à massa do corpo multiplicado pelo vetor a aceleração. Tá? Agora, lembrando que o conceito de força resultante é você pensar o seguinte: raramente um corpo vai estar sujeito a uma única força, tá? Normalmente um corpo ele vai estar sujeito a várias forças, a um par de forças, a 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Várias forças. Então, se ele está sujeito a várias forças, naturalmente você faz um cálculo vetorial e desse cálculo vetorial você substitui esse número de forças por uma só. E essa uma única força, que é a final, que você substituiu todas por ela, ela faz o serviço de todas e é a sua força resultante. Tudo bem? Então, esse corpo, havendo uma força resultante diferente de zero, naturalmente ele vai ter a aceleração, ou seja, a aceleração com a mesma direção e sentido da força resultante. Agora, se porventura a força resultante desse zero, né? Fez a força resultante, deu igual a zero, ó. Deu igual a zero? É mesmo. Então, se isso acontecer, duas coisas podem ter como resultado. Ou esse corpo ele vai estar em repouso, ou esse corpo vai estar em movimento retilíneo uniforme. Tudo bem, pessoal? Mas naturalmente, dentro dessa segunda lei, a maioria dos casos trabalha com força resultante não nula. Tudo bem? Então, olha só. Agora, eu vou dar um tempinho para você fazer as questões, é para tentar, viu? E daqui a pouquinho a gente volta.
Opa, acabou o tempo. Então agora que você tentou fazer as questões aí da lista de exercício, no passo a passo nós vamos fazer a correção de cada uma delas para saber se você está acertando, né? Se acertou, conseguiu fazer, para saber se, não acertei, professor, eu quero ver como que é. Vamos fazer no passo a passo, tudo bem? Então, vamos nessa. Primeira questão, olha só, uma questão da PUC de Minas Gerais aqui. Vamos lá, sobre uma partícula P, agem 4 forças, né? Quantas? 4, falei 4, representadas na figura abaixo. Então tem um ponto P e 4 forças estão agindo sobre ele. O módulo da força resultante, presta atenção na pergunta, o módulo da força resultante sobre a partícula é D. Então aí essa questão é interessante, né? Porque o ponto P está aqui na figurinha, olha só. Está aqui o ponto P bem aqui, ó. Olha o Pzinho aqui, ó. E aí no P, ele está sendo bem disputado, né? Ele está sendo bem disputado, ó. Para a direita tem 12 jogando ele aqui, ó. Para a direita. Para a esquerda tem 8 jogando ele para o outro lado, ó. Aí tem alguém puxando ele para cima com 6 e tem alguém puxando ele para baixo com 3. Aí eu te pergunto, para onde que ele vai? Tem essas 4 forças sendo aplicadas sobre ele, né? Qual que é a força resultante sobre ele? Em outras palavras, se eu pudesse trocar todas essas 4 forças por uma só, qual seria a intensidade dessa força? Essa é a pergunta, né? Para onde que ela estaria apontando? Ok? Vamos nessa. Então, olha só, como vou trabalhar com a figura, né? Nesse caso aqui, eu vou ter força resultante na horizontal, tá? Ou seja, eu vou ter que fazer uma análise aqui, olhando em um eixo, como se fosse o eixo X, e depois vou ter que fazer uma análise aqui olhando no eixo Y, ou seja, fazer uma resultante horizontal e depois fazer uma resultante vertical, tá? Então, olha só, um olhar horizontal vai ser assim, ó. A força resultante na horizontal vai ser a força que está apontando para a direita, que eu vou chamar de F1, né? Aí uma soma vetorial com a força que está apontando para a esquerda, que eu vou chamar de F3, tá? Mas como é uma soma vetorial, perceba que F1 está na horizontal para a direita e F3 está na horizontal para a esquerda. Então eu vou fazer o quê? Uma subtração, certo? Por isso que vai ficar 12 menos 8, tá? Então, para a direita, 12. Para a esquerda, 8. 12 menos 8. Deu quanto? Deu 4. Opa! Então, a minha resultante na horizontal, 4 newtons, tá? A minha resultante aqui na horizontal, 4 newtons. Agora, eu vou fazer esse mesmo olhar, né? Só que agora esse olhar, a minha análise vai estar pautada aqui na vertical. Eu vou fazer um olhar também sobre a resultante na vertical. O F2 vai ser essa força aqui para cima, que é 6 newtons. O F4, essa força é de 3 newtons aqui para baixo, tá? Como elas são forças que estão o quê? Mesma direção, que é vertical, mas sentidos opostos, ou seja, para cima e a outra para baixo, farei uma subtração. Então vai ficar F2, né? Menos a F4. Aqui é uma soma vetorial. Então 6 para cima, né? Menos 3 que está para baixo. E a resultante na vertical, 3 newtons. Então agora, onde era 4 forças, dá uma olhadinha aqui, ó. Onde eu tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 forças, eu consegui simplificar a situação para 2 forças, tá? Porque eu achei uma força resultante em X e eu achei uma força resultante em Y. Agora eu só tenho que achar uma força resultante entre as duas. Tenho que destacar o fato aqui de que essas duas forças resultantes, Fx e Fy, elas são perpendiculares, ou seja, entre elas forma-se um ângulo de 90 graus, ou seja, elas são forças perpendiculares. Quando esse aí for o caso, né? Vamos apagar aqui. Quando esse aí for o caso, aqui ó, 4 newtons e 3 newtons. Quando esse for o caso, ó, eu vou fechar aqui ó, paralelo, vou fechar aqui ó, paralelo e fazer a diagonal. Nessa diagonal vai ser a minha força resultante. Tudo bem, pessoal? Então, pelo teorema de Pitágoras, eu vou ter aqui ó, força resultante ao quadrado
mais, vou ter essa força na horizontal aqui, ó, ao quadrado, mais a força na vertical aqui ao quadrado. Substituindo valores, vou ter força resultante ao quadrado, mais 4, está aqui, né, ao quadrado, mais 3, que está aqui, ó, ao quadrado. Agora, 4 vezes 4 dá 16. 3 vezes 3 dá 9, né? Então, agora eu vou ter que somar 16 mais 9, vamos obter 25. Como aqui está ao quadrado, ó, força resultante ao quadrado, para assumir esse 2 daqui, né, não tem mais aqui, ó. Então, apareceu do outro lado uma raiz quadrada. Então, força resultante é a raiz quadrada de 25, que vai ser quanto? 5 newtons. Então, força resultante, 5 newtons. Tudo bem, pessoal? E aí a resposta, olha só, letra B. Vamos aí à próxima questão, pessoal. Questão 2. Questão 2. O gráfico abaixo representa a velocidade em função do tempo, né? Perceba que aqui é velocidade e aqui é tempo. Então, velocidade em função do tempo de uma partícula de massa 2 kg, que se desloca em linha reta. Qual dos gráficos representa o módulo da força resultante que atuou na partícula durante os 5 segundos do seu movimento, tá? Então, olha só, olhando o gráfico aqui, ele começa aqui, né, com a velocidade, mantém constante, aí depois ele decresce a velocidade até zerar, e depois ele permanece com a velocidade zerada aqui, durante mais um tempo. Aqui é de 0 até 2, aqui é de 2 até 4 e de 4 até 5, tá? Então aqui, velocidade constante, aqui ele desacelerou e aqui ele está em repouso. Então vamos lá, olhando aí no gráfico, qual delas representa o módulo da força em função do tempo nesses 5 segundos? Então vamos lá. Entre o 0 e os 2 segundos, a velocidade ela é constante, né? E a trajetória é reta. Portanto, trata-se de um movimento retilíneo e uniforme. Quando esse é o caso, a força resultante é nula, tá? De onde que a gente tirou isso aqui? Vamos lá, é assim. Força resultante é a massa vezes a aceleração, correto? Como ele falou aqui, como dá para ver aqui no gráfico aqui, ó, que essa reta está na horizontal e é de velocidade, significa que a velocidade é uma constante. Se a velocidade é uma constante, o valor da aceleração em módulo vai ser 0, ok? Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como a aceleração é 0, então dessa equação aqui, ó, aceleração 0, massa vezes 0 dá 0. Então, a força resultante é igual a 0, ok? Então, tá aqui, ó, nesse trecho aqui de 0 a 2 segundos, a força resultante é nula e aí temos um movimento retilíneo e uniforme. Perfeito. Então, entre os 2 e 4 segundos, que é nesse intervalo aqui, ó, entre 2 e 4 segundos, o movimento é desacelerado, né? E a aceleração ela vale quanto? Aí vamos trabalhar aqui, né? Com a função horária da velocidade. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Velocidade final é 0, está em repouso. Velocidade inicial, ele começou com 10, está aqui. Aí mais aceleração, aí vou fazer o quê? Não sei, né? Vamos ter que calcular a aceleração. E o tempo? Qual é o tempo? Tempo final, 4 segundos. Tempo inicial, 2. Então, 4 menos 2. Vamos obter aqui, né? Vai ficar aqui 2A. Aí esse 2A eu passo para o outro lado da equação, fica negativo. Menos 2A igual a 10, que sobrou do lado direito. Esse menos 2 está multiplicando, passou dividindo. Então, ficou 10 dividido para menos 2. E aí vamos obter que o valor, né, é uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, a força resultante, né, é a constante e ela vale a massa pela aceleração. Multiplicou a massa 2 por menos 5, vamos obter força igual a menos 10, tá? E como está pedindo o módulo da força, o módulo é um valor o quê? Se ele é negativo, o módulo vai ser positivo. Então, nesse intervalo, a força será de 10 newtons. Tá? E aí isso vai equivaler, ó, à letra B. Significa que de 0 até 2 foi um movimento retilíneo uniforme, então
força resultante deu igual a zero. De 2 até 4 segundos, a força resultante, 10 newtons, se manteve constante. E de 4 segundos até 5 segundos, aqui a velocidade é nula. Então também não houve aceleração, logo a força também é nula. Tudo bem, pessoal? Por isso que é a letra A. Vamos lá então, questão 3. A aceleração adquirida por um móvel é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. E a força resultante que age sobre ele é de 3.000 newtons. Perfeito. Com base nessas informações, analise as proposições. A massa do automóvel é igual a 2.000 quilos. A massa do automóvel é igual a 4.500 newtons. Se o automóvel partir do repouso, após 4 segundos, sua velocidade será igual a 6 metros por segundo. Então, aí, afirmação 4. Se o automóvel partir do repouso, após 2 segundos, terá percorrido um espaço igual a 1,5 metro. Afirmação 5. Se quisermos reduzir a aceleração à metade, basta dividirmos por 2 a intensidade da força aplicada. Então, vamos lá. Estão corretas apenas as proposições, né? Vamos analisar. Primeira proposição. A massa do automóvel é igual a 2.000 quilos. Para saber a resposta, é só substituir aqui. No lugar da força, colocar 3.000. Massa está desconhecido, aceleração 1,5, né? Passou aqui, está multiplicando, passou dividindo. 3.000 dividido para 1,5, obtemos resposta 2.000 quilogramas. Então, está certo? Está certo, né? Está correta. 2. A massa do automóvel é 4.500 newtons. Aí tem 2 erros aí, né? Um erro matemático, que o valor não é esse, e um erro de unidade, que newton é unidade de força, não é unidade de massa. Então tá aí, a medida da massa não é feita nessa unidade. Então já tem um erro e o outro seria o valor também que está incorreto, tá? Então a segunda é falsa. Terceira, se o automóvel partir do repouso, após 4 segundos, a sua velocidade será igual a 6 metros por segundo. Para descobrir se está certo, vamos utilizar a equação horária da velocidade. Então, velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. 1,5, né? Multiplicado por 4 dá 6 metros por segundo, então está correta. Afirmação 4. Se o automóvel partir do repouso, após 2 segundos terá percorrido um espaço de 1,5 metro. Para saber se está certo, vamos utilizar a função horária do espaço, né? Do movimento retilíneo uniformemente variado. Então vai ser posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então vamos lá, nesse caso, ele está partindo do repouso, então a velocidade inicial é 0, aí sobrou quem? Aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. A aceleração é quanto? 1,5. Tempo, 2 segundos ao quadrado. Então vai ficar assim, 1,5 vezes 2 ao quadrado dá 4. Então 1,5 vezes 4 dá 6. Dividiu por 2 deu 3. Tá? Deu 3. Mas aqui está falando que ele ia percorrer 1,5 metro, então é falso, né? Ele vai percorrer 3 metros. Quinta afirmação. Se quisermos reduzir a aceleração à metade, basta dividirmos por 2 a intensidade da força. Então vamos ver. Se força e aceleração são diretamente proporcionais, essa afirmação está correta. Tudo bem? Então vamos lá. Portanto, estão verdadeiros aqui 1, 3 e 5, tá? Que vai bater com a letra C. Vamos lá, pessoal. Se liga no Enem, questão Enem, tá? Vamos nessa. Questão 4. Num jogo, após o chute de um atacante, o goleiro segurou a bola no peito. A bola tinha uma massa de 0,40 kg e alcançou o goleiro com uma velocidade de módulo 54 km por hora. O choque durou um intervalo de 0,15 segundos. Qual a intensidade da força média que o goleiro aplicou à bola? Então, nesse caso, primeiro passo, né, pegar os dados da questão aqui, destacar, né, velocidade inicial, 54 km por hora, velocidade final é 0, porque ele parou a bola, massa 0,40 e o tempo 0,15. Qual é a força? Primeiro passo, converter a velocidade, dividiu por 3,6, obtendo 15 metros por segundo. Utilizar a função horária da velocidade, velocidade final 0, velocidade inicial 15,
aceleração é desconhecida, vamos descobrir, e tempo 0,15. Com isso, vamos obter aqui, ó, menos 0,15A, passa para o lado esquerdo da equação, fica positivo. O 0,15 que está multiplicando vai passar dividindo e vamos ter 15 dividido por 0,15, que vamos obter uma aceleração de 100 metros por segundo ao quadrado, tá? A força resultante vai ser a massa pela aceleração, ok? Então, a massa 0,40, aceleração 100, então aqui vamos ter uma força de 40 newtons, tá? Que vai bater, pessoal, com a letra C, tudo bem? Então, olha só, pessoal. Opa, esta foi a nossa aula de hoje, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.